Uma brisa fresca da noite acariciava suavemente a pequena aldeia de Vila de Rei, aninhada nas encostas suaves da Serra da Estrela. As ruas empedradas mergulhavam num silêncio quase sagrado, enquanto o céu pintava-se com tons quentes de laranja e vermelho, como se o próprio pôr-do-sol quisesse brindar a quietude daquele lugar esquecido pelo tempo. Lá dentro, no modesto apartamento de Antônio, um homem de olhar cansado e cabelo castanho desgrenhado, ele se preparava para sair. Vais demorar muito esta noite? Perguntou Sofia, a voz tingida de uma doçura que mal disfarçava a preocupação, enquanto ajeitava os pratos sobre a mesa de madeira antiga, com sua toalha bordada à mão. Antônio ajeitou a gola da sua camisa branca, observando o reflexo no espelho gasto da entrada. Estava prestes a encontrar-se com os amigos, um grupo inseparável composto por Rui, Carlos, Miguel, Paulo, João, Luiz e Ricardo. Sofia conhecia bem aquele ritual. O breve encontro de Antônio no café-bar da vila raramente terminava cedo, muito menos quando ele pronunciava aquelas palavras que, para ela, soavam mais como um acalento do que uma promessa verdadeira. Enquanto a aldeia mergulhava num silêncio ainda mais profundo, Sofia decidiu dar uma passada pelo café-bar local. Um espaço rústico com tetos baixos e paredes cobertas por fotografias amareladas pelo tempo. O aroma misto de vinho e fumo de tabaco preenchia o ar, criando uma atmosfera estranhamente acolhedora para os homens da vila. Ao entrar, ela percebeu uma agitação diferente daquela noite. Antônio, sentado no centro da roda de amigos, parecia deslocado, quase desconfortável. Ah, Sofia! Exclamou Rui, com aquele tom brincalhão que sempre usava para provocar. Antônio acabou de falar de ti. Sofia notou que Antônio evitava seu olhar, e um arrepio percorreu sua espinha. O que se passa? Perguntou, franzindo o senho e dando um leve tapinha no ombro dele. Ele respondeu com um sorriso forçado, enquanto um barulho de copos e risadas abafadas preenchia o ambiente. De repente, Antônio levantou-se e puxou Sofia para um canto mais reservado do café. Eles querem que participes num jogo. É só uma brincadeira, nada de especial, disse ele, com um olhar que misturava hesitação e uma pitada de medo. Que jogo? Sofia cruzou os braços, desconfiada. Rui explicou que era uma espécie de desafio com tarefas a cumprir, prometendo que tudo acabaria em breve. Mas o estômago de Sofia apertou-se com um pressentimento desagradável. Podes ter dito não, murmurou ela. Antônio baixou o olhar. Sofia sabia que ele jamais admitiria fraqueza diante dos amigos. Não gosto disso, declarou ela, e foi então que Rui sugeriu continuar a brincadeira em sua casa, deixando o café-bar para trás. Sofia percebeu os olhares cúmplices dos amigos de Antônio, como se estivessem empurrando-os para algo maior. Quando ela levantou a tampa de uma caixa preta na sala de Rui, viu um traje de empregada, um avental minúsculo e alguns acessórios que pareciam saídos de uma peça teatral. Isto é uma brincadeira, certo? Perguntou, apertando a caixa para si. Rui sorriu maliciosamente. Disse que era só um jogo, não vais fugir agora, pois não? Antônio desviou o olhar, como se o que se passava não lhe dissesse respeito. Se não quiseres, ninguém te obriga, comentou Antônio, o único com uma expressão menos zombeteira. Mas Sofia sentia o peso dos olhares sobre si. Não havia insistência, mas havia uma expectativa. Está bem, murmurou Antônio, hesitante. É só fazeres isto e acaba. Sofia pediu para saber onde poderia trocar de roupa e foi conduzida a um quarto no andar superior, imerso numa penumbra silenciosa e cheio de pó. Sobre a cama, o traje a esperava. O tecido era áspero ao toque, a saia mal cobria as coxas, e os detalhes em renda provocavam um desconforto sutil, como se o próprio vestido conspirasse contra ela. Seu reflexo no espelho encarava com uma expressão que misturava desafio e resignação. É só um jogo, repetiu para si mesma, inspirando fundo antes de descer as escadas. Ao aparecer, o murmúrio cessou. Antônio ergueu os olhos, mas o rosto permaneceu tenso. Estás perfeita para o papel, comentou Rui, segurando um copo de vinho perto do nariz, fazendo Sofia sentir um arrepio que lhe percorreu as costas. Mas ela não disse nada. Paulo foi o primeiro a brindar, sorrindo com uma calma que não parecia sincera. Não te preocupes, é tudo para nos divertirmos, murmurou ele. Depois vieram os elogios forçados de Carlos e João. Quando chegou a vez de Rui, ele demorou a soltar a mão de Sofia, com um sorriso satisfeito. Estás a fazer um excelente trabalho, disse ele, provocando Sofia a afastar a mão rapidamente. Antônio foi o último a oferecer o copo, com um tom silencioso e quase protetor. Podes parar quando quiseres. Não deixes que eles te pressionem, advertiu. Ela sentiu, mas sabia que o caminho de volta estava fechado. Agora és uma de nós, Sofia, declarou Rui, voltando ao seu lugar. O coração dela acelerou quando o copo foi esvaziado. Ainda não acabou, anunciou ele. A segunda parte será ainda mais divertida. Antônio tentou levantar-se, mas Rui fez sinal para que permanecesse sentado. Já perdeste. Agora deixa que ela termine. No canto da sala, uma velha vitrola começou a tocar uma melodia lenta e arrastada. Agora tens de dançar com cada um de nós, disse Rui,
fixando Sofia com um olhar que parecia perfurá-la. Sofia sentiu uma contração no estômago. Um baile? Isto já era demais, podes recusar, sabes o que acontece, continuou Rui. Ela olhou para Antônio, mas ele permanecia imóvel, como ausente. Está bem, respondeu ela, tentando manter a calma. Paulo foi o primeiro a aproximar-se. É só uma dança, nada de especial, murmurou, colocando a mão no quadril dela com uma suavidade que a deixou desconfortável. Quando a música mudou, foi a vez de Miguel, cujos movimentos eram mais insistentes do que o necessário. Rui terminou a ronda, apertando a cintura dela com força e sussurrando: danças lindamente, Sofia. Antônio teve sorte. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Antônio aproximou-se em seguida. Diferente dos outros, seus movimentos eram respeitosos e calmos. A tensão foi diminuindo pouco a pouco. Quando a dança terminou, segurou a mão dela por um instante a mais do que o esperado, transmitindo um apoio silencioso. Estiveste muito bem, disse ele, pela primeira vez naquela noite fazendo Sofia sentir que não estava sozinha. Por hoje é tudo, anunciou Rui, ocupando seu lugar. Mas não é o fim. Na manhã seguinte, o céu tingia-se de vermelho enquanto Sofia sentava-se no alpendre de casa, perdida em pensamentos. Tentava em vão esquecer a noite anterior, os olhares insistentes, os toques indesejados, o silêncio de Antônio. Ele estava afastado, cabisbaixo, e um silêncio pesado pairava entre eles. Temos de ir novamente, quebrou Antônio a quietude, sem olhar para ela. Por quê? Perguntou Sofia, a voz firme. Já fizemos o suficiente. Rui disse que falta o último desafio. Depois acaba, respondeu ele. E o que é desta vez? Antônio encolheu os ombros. Não sei. Mas se não formos, percebes o que acontece. A casa de Rui os recebeu com silêncio frio. Os outros já estavam sentados à volta da mesa, esperando. Rui levantou-se e saudou-os. Ora, aí estão os convidados, quase a horas. Sofia sentou-se, sentindo os olhos de Rui cravados em si. O teu último desafio, anunciou Rui, com uma segurança que só aumentava a ansiedade dela. É beijar cada um de nós. O silêncio que se seguiu foi sufocante. É uma boa piada, disse alguém. Rui sorriu, mas sua expressão era sombria. Sofia olhou para Antônio, esperando que ele terminasse com aquilo, mas ele permaneceu imóvel, como um espectador preso no próprio corpo. Não tem de fazer isto, interrompeu Antônio, mas ela o silenciou. Eu consigo, disse, determinada. Paulo foi o primeiro, visivelmente embaraçado. O beijo foi rápido e desajeitado. Depois seguiu Miguel, com um sorriso que tentava aliviar a tensão. Carlos e João foram rápidos, evitando olhar nos olhos dela. Quando chegou a vez de Rui, ele demorou mais, saboreando o momento. O coração de Sofia disparou, mas ela manteve a compostura. Finalmente veio Antônio, hesitante. O seu beijo foi diferente, sem pressão, sem zombaria, apenas sinceridade e um arrependimento profundo que Sofia nunca tinha visto. Rui aplaudiu, quebrando o silêncio. Sofia virou-se para Antônio, mas ele evitava o olhar. Podemos ir? Perguntou ela. Sim, respondeu Rui, apontando para a saída. O caminho de volta foi silencioso. Por que não disseste nada? Perguntou Sofia, quebrando o silêncio. Antônio apenas balançou a cabeça. Não queria que isto fosse tão longe. Deixas Rui fazer o que quiser contigo e nem tentas impedi-lo. Ele parou e olhou para ela. Só queria consertar as coisas. Sofia desviou o olhar. Talvez já me tenhas perdido. Mais tarde, quando Antônio dormia, o telefone de Sofia vibrou com uma nova mensagem. Precisamos conversar, dizia. Ela olhou para a mensagem, mas acabou por apagá-la. Parecia que a vida na aldeia continuava o seu curso, mas dentro dela tudo permanecia parado. No dia seguinte, Antônio sugeriu um passeio até a Albufeira próxima. Faz tempo que não vamos lá, disse-ele. Sofia concordou, embora soubesse que uma simples caminhada dificilmente curaria as feridas entre eles. No caminho, Antônio parou subitamente. Quero que saibas que tenho vergonha do que aconteceu. Sofia parou também, olhando nos olhos. De quê? Perguntou, por não ter conseguido proteger-te. As palavras a tocaram, mas não como ele esperava. Eu não precisava de proteção, só que dissesses não. Era possível. Mas nem tentaste. Virando-se, Sofia afastou-se, deixando Antônio sozinho. Uma última mensagem de Antônio chegou. Mereces algo melhor. Desta vez, ela não respondeu. Dias depois, quando Antônio tentou abraçá-la, Sofia afastou-se com firmeza. Acho que precisamos de um tempo separados, disse ela. Ele ficou imóvel, incrédulo. Por quê? Porque perdi a confiança. Em ti e em mim, por ter permitido isto. Após um silêncio, Antônio assentiu. Se achas que é melhor, não vou impedir-te. Quando ele saiu, Sofia sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia respirar de verdade. Olhou pela janela para o céu estrelado. O telefone piscou com uma nova mensagem, mas ela não se apressou a ler. No silêncio da noite, onde nem um único aviso soou, enfim, a paz chegou. Mas algo pairava no ar, uma sombra que ainda não revelara seu segredo. E naquela aldeia, onde até o silêncio tem histórias para contar, Sofia sabia que a sua jornada estava longe de terminar.
Nas primeiras horas do amanhecer, a névoa ainda abraçava as colinas ao redor da aldeia de Vila de Rei, envolvendo as ruas estreitas e as casas caiadas. Sofia despertou com a luz tímida filtrando-se pelas cortinas de linho cru. O silêncio no apartamento era pesado, quase palpável, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. O cheiro do café fresco ainda não invadira a cozinha, e o relógio antigo na parede marcava 6 da manhã com um tic-tac que parecia mais alto naquele ambiente vazio. Ela levantou-se devagar, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O vestido que usará na noite anterior ainda repousava sobre a cadeira, amassado e esquecido, um lembrete silencioso da humilhação que atravessara. No espelho do corredor, seu reflexo parecia diferente, não apenas pela maquiagem borrada, mas pelo olhar que agora carregava uma mistura de determinação e dor contida. A luz do sol nascente tingia as fachadas das casas vizinhas com um brilho dourado, e as vozes distantes dos primeiros moradores ecoavam pelo ar fresco. Sofia envolveu-se numa manta de lã bege que a avó lhe dera e desceu para a cozinha, onde preparou uma chávena de chá de ervas. Enquanto o aroma calmante preenchia o espaço, seu telefone vibrou silenciosamente sobre a mesa. Uma nova mensagem de Antônio apareceu na tela, simples e direta. Podemos conversar hoje à tarde? Sofia hesitated. A vontade de responder foi esmagada por um turbilhão de emoções conflitantes. Com um suspiro, ela abandonou o aparelho e decidiu que, por ora, precisava focar em si mesma. Aquele dia seria dedicado a reconstruir não o que fora perdido, mas a si própria. Mais tarde, pelas ruas de Vila de Rei, o sol já brilhava mais forte quando Sofia caminhava em direção ao centro da vila. Vestia uma saia de linho azul escuro que lhe caía até os joelhos, combinada com uma blusa branca de algodão, delicadamente bordada com pequenas flores vermelhas. Nos pés, sapatos baixos de couro castanho, gastos pelo uso, mas ainda elegantes. Um colar simples, com um pequeno pendente em forma de fado, balançava suavemente a cada passo. Seu cabelo castanho claro estava preso em um coque despretensioso, deixando alguns fios soltos que emolduravam o rosto com uma sensualidade sutil. Quase como se dissesse: ainda estou aqui, e não vou desaparecer. Ao passar pela padaria, o aroma do pão acabado de sair do forno despertou nela um sorriso involuntário. O padeiro, um homem robusto chamado Joaquim, acenou com um sorriso largo e um bom dia caloroso, que Sofia respondeu com um aceno tímido. Ali, entre o cheiro do pão e o burburinho tranquilo da vila, ela sentiu uma centelha de normalidade, uma lembrança de que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia desmoronar. No café da esquina, onde os senhores da vila se reuniam para discutir futebol e política, Sofia sentou-se sozinha, observando as conversas animadas e as mãos gesticulantes que acompanhavam os debates acalorados. Um velho senhor chamado Manuel, conhecido pela sua língua afiada e piadas infames, olhou para ela e disse, com um sorriso maroto: não te preocupes, menina. Se a vida te der limões, faz uma limonada. Ou melhor, um gin tônico bem forte, que isso resolve quase tudo por aqui. Sofia riu, sentindo pela primeira vez naquelas semanas que a leveza poderia existir novamente. Enquanto o dia avançava, a vila parecia respirar em seu próprio ritmo, com crianças correndo pelas praças, casais passeando de mãos dadas e o som distante do sino da igreja marcando as horas. Mas, mesmo em meio àquela rotina pacata, Sofia sentia o peso do que ainda estava por vir. À tarde, ao encontro marcado, Antônio apareceu no café-bar, com o rosto marcado pelo cansaço e as mãos trêmulas. Ele vestia uma camisa azul clara, levemente amarrotada, e calças de ganga escuras que já tinham visto dias melhores. O seu olhar desviava-se do dela, como se procurasse coragem numa fonte invisível. Sofia, começou ele, com a voz baixa, quase um sussurro, eu não sei como pedir desculpa pelo que aconteceu. Não há palavras que possam apagar a dor que te causei. Ela respirou fundo, segurando o copo de água entre as mãos. Aquele encontro não era para reatar, mas para entender que caminho tomariam dali em diante. Antônio, respondeu ela, firme, não espero que apagues o passado. Só quero que saibas que aprendi algo importante. A minha dignidade não é negociável. E que, por mais difícil que seja, às vezes o maior acto de coragem é dizer basta. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de arrependimento e admiração. Eu também preciso aprender isso, murmurou. Enquanto conversavam, o ambiente do café parecia distanciar-se, deixando-os num espaço onde só existia aquele momento, pesado e carregado de possibilidades. Quando se despediram, um silêncio confortável entre eles indicava que, apesar da dor, algo novo poderia nascer das cinzas. Mas, ao sair do café, Sofia sentiu uma presença invisível, um sussurro no vento que parecia carregar um aviso. A história estava longe de terminar, e a verdadeira prova ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto a vila adormecia sob um céu estrelado, o telefone de Sofia piscou novamente. Uma mensagem enigmática apareceu. Nem tudo é o que parece. Confia em quem realmente te quer bem. Sofia olhou para a tela, o coração acelerado.
Quem estaria por trás daquela mensagem? E, mais importante, estaria ela preparada para descobrir a verdade oculta nas sombras da sua própria vida? A brisa da noite voltou a soprar pela aldeia, trazendo consigo mistérios e promessas que só o tempo revelaria. O sol despontava timidamente por trás das encostas da Serra da Estrela quando Sofia acordou com a sensação inquietante de que algo havia mudado. O ar fresco da manhã invadia o quarto através da janela entreaberta, fazendo dançar as cortinas de linho branco, enquanto seu coração pulsava num ritmo irregular, como se pressentisse que os dias vindouros trariam mais do que simples reconciliações ou despedidas. Vestida com uma blusa de linho bege de mangas compridas, ligeiramente transparente, que deixava entrever a pele morena do seu colo, combinada com uma saia de algodão azul celeste que lhe tocava os joelhos, Sofia caminhou até a cozinha. Nos pés, usava umas sandálias de couro com tiras finas que acentuavam a elegância natural do seu andar. Um delicado colar de prata com um pequeno coração pendia ao pescoço, reluzindo sob a luz suave da manhã. O telefone vibrava silenciosamente sobre a mesa de madeira, onde repousava um livro de poesias portuguesas. Sofia hesitou antes de o pegar. A mensagem era de Antônio. Preciso que confies em mim. Amanhã, às 10, junto ao moinho velho. O mistério aumentava, e com ele, a tensão que apertava o peito de Sofia. Decidiu responder com um simples estarei lá, enquanto um sorriso irônico lhe escapava. Afinal, quem resistiria a um encontro num lugar que parecia saído de um fado antigo? E, claro, havia sempre o risco, o perigo que fazia tudo valer a pena. Na manhã seguinte, o céu estava claro, pintado de azul vibrante, e a aldeia de Vila de Rei parecia desperta, com o aroma dos eucaliptos e do pão fresco a misturar-se no ar. Sofia dirigiu-se ao moinho antigo, uma estrutura de pedra rústica, coberta por musgo e era, situada nas margens do rio Zézere. O som suave da água correndo criava uma melodia natural que contrastava com a ansiedade que sentia. Antônio já esperava, vestindo uma camisa branca de linho e calças castanhas, com os cabelos ligeiramente desalinhados pelo vento. Ele sorriu, um sorriso sincero e tímido, que parecia afastar as sombras do passado. Sofia, começou ele, a voz carregada de emoção. Sei que te magoei, e não espero que me perdoes assim tão fácil. Mas preciso que saibas a verdade. Nem tudo naquela noite foi como parecia. Ela franziu o sobrolho, surpresa. Que verdade, Antônio? Antes que ele pudesse responder, um barulho distante chamou a atenção de ambos. Um carro antigo, um Citroën 2 cavalos azul, aproximava-se lentamente pela estrada de terra batida. Dele saiu um homem alto, com uma expressão severa e olhos profundos, vestido com casaco de couro escuro e calças de ganga. Era Tiago, o irmão mais velho de Antônio, conhecido na vila por seu temperamento explosivo e por ser um homem de poucos amigos. Antônio, disse Tiago, a voz firme, precisamos falar. É urgente. Antônio olhou para Sofia, hesitante. Ela percebeu a tensão que se instalava no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a arrebentar. O que se passa? Perguntou ela, tentando esconder o nervosismo. Tiago não perdeu tempo. Há coisas acontecendo na vila que tu não sabes. O grupo de amigos com quem tens andado não é o que aparenta. Eles têm segredos, Sofia. Segredos que podem destruir tudo, disse ele, olhando diretamente para Sofia. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Que segredos? Exigiu. Tiago fez uma pausa, olhando para o moinho e depois para o rio. Há rumores de que alguns deles andam envolvidos em negócios obscuros. Não apenas brincadeiras ou jogos inocentes. Estão a usar a aldeia para esconder algo maior. E tu, Sofia, estás a ser usada como peça num jogo muito perigoso. O coração dela disparou. As palavras de Tiago ecoavam na sua mente, misturando-se com as lembranças da noite anterior e com a sensação de que, afinal, tudo aquilo era mais do que um simples desafio entre amigos. E tu, Antônio? Perguntou ela, virando-se para ele. Estás envolvido nisto? Antônio desviou o olhar, a expressão carregada de culpa. Não, Sofia. Juro que não. Eu só queria proteger-te, mas acabei por me perder no meio disso tudo. Tiago olhou para o irmão com severidade. Ainda há tempo de sair. Mas precisas de decidir rápido. Sofia sentiu o peso das escolhas a apertar-lhe o peito. A vila pacata que conhecia escondia sombras que ameaçavam engolir tudo. E ela estava no centro daquela tempestade, sem saber se conseguiria sair ilesa. O que devemos fazer? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Tiago sorriu, um sorriso triste e cansado. Sobreviver. E descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Enquanto o trio observava o rio deslizar calmamente, a brisa trouxe um sussurro distante, quase inaudível, como se a própria natureza lhes falasse em segredo. Naquele instante,
Sofia percebeu que a sua vida já não pertencia apenas àquela pequena aldeia, mas a um enigma profundo, onde confiança, traição e coragem se entrelaçavam num jogo mortal. E no horizonte, as sombras começavam a ganhar forma, anunciando que a verdadeira batalha estava apenas a começar. O entardecer em Vila de Rei desenhava-se num espetáculo de cores quentes, onde o céu se tingia de tons dourados e púrpuras, refletindo-se nas águas calmas do rio Zézere. Sofia caminhava lentamente pela margem, os dedos tocando a superfície fria da água, enquanto tentava ordenar os pensamentos turbulentos que a invadiam desde o encontro no moinho. O vestido que usava, de algodão leve cor creme, esvoaçava com a brisa suave, revelando discretamente as curvas do seu corpo com uma sensualidade contida, realçada pelas sandálias de tiras finas que moldavam os seus pés delicados. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, perdiam-se no horizonte, enquanto o colar de prata com pendente em forma de fado pendia suavemente ao pescoço, quase como um amuleto contra as sombras que agora rodeavam. Um pensamento insistente martelava sua mente. Em quem poderia confiar? Antônio parecia sincero, mas a sombra dos amigos dele, e agora as palavras de Tiago, lançavam dúvidas que só aumentavam a sensação de estar presa numa teia invisível. De repente, um som de passos apressados aproximou-se. Era Luiz, um amigo de infância, conhecido na vila pelo seu humor fácil e pela risada contagiante. Vestia uma camisa descontraída de flanela vermelha e calças de ganga gastas, com um boné virado para trás que contrastava com o ambiente bucólico. Sofia! Exclamou ele, com um sorriso maroto. Ainda andas a pensar no que o Tiago disse? Se deixares que as teorias da conspiração te consumam, vais acabar a dormir com os peixes do Zézere. Ela riu, um riso leve que momentaneamente afastou a tensão. Luiz, não é assim tão simples. Sinto que há algo mais profundo, algo que não conseguimos ver. Ele ajeitou o boné e sentou-se ao seu lado na margem. Olha, já viste o Zé, o padeiro? Dizem que ele anda a fazer umas entregas estranhas depois da meia-noite. Será que o pão vem com molho secreto? Sofia sorriu novamente, apreciando a tentativa de Luiz de aliviar o clima pesado com uma piada. Quem sabe? Talvez o molho secreto seja só manteiga extra, ou quem sabe, um pouco de mistério à moda antiga, respondeu Luiz, piscando o olho. Mas a leveza foi interrompida por um som distante de motor. Um jipe branco surgiu pela estrada de terra, levantando nuvens de pó que se dissipavam lentamente. O veículo parou junto a eles, e dele desceu uma mulher de presença forte e olhar determinado. Chamava-se Helena, uma jornalista da cidade de Coimbra, que chegara à vila nos últimos dias, atraída por rumores de acontecimentos incomuns. Helena vestia uma blusa preta justa, que realçava sua figura esguia, combinada com umas calças de couro que lhe davam um ar de ousadia e mistério. Nos pés, usava botas de salto médio, que a faziam destacar-se entre os moradores mais simples da vila. Um colar com pingente em forma de pena balançava ao ritmo dos seus passos, sugerindo uma alma inquieta e apaixonada pela verdade. Sofia, Luiz, cumprimentou-os com um sorriso rápido. Ouvi dizer que andam a investigar coisas estranhas por aqui. Posso ajudar? Sofia trocou um olhar com Luiz, sentindo uma mistura de esperança e cautela. Precisamos mesmo de respostas, respondeu ela. Mas não sabemos por onde começar. Helena aproximou-se, o olhar penetrante fixo nos dois. Então vamos começar pelo que todos querem esconder. Nas horas que se seguiram, os três juntaram pistas e conversas, descobrindo que a vila escondia mais do que simples segredos de amigos. Documentos desapareciam misteriosamente, encontros noturnos eram velados por olhares furtivos, e uma sensação de vigilância constante pairava no ar enquanto discutiam. Sofia sentiu o peso do colar contra o seu peito, como se a pena do pingente fosse um símbolo da leveza que precisava para enfrentar as sombras que ameaçavam engolir Vila de Rei. Ao cair da noite, quando as luzes da aldeia começavam a cintilar timidamente, um grito ecoou pelas ruas estreitas, quebrando a tranquilidade aparente. Era um pedido de socorro, vindo da casa do Padeiros, cuja porta estava entreaberta, como se alguém tivesse fugido às pressas. Sofia, Luiz e Helena correram em direção ao som, os corações batendo acelerados. Ao chegarem, encontraram o interior revirado, objetos espalhados pelo chão e um bilhete escrito com letras tremidas. A verdade está mais perto do que imaginas, mas o perigo também. Um frio percorreu a espinha de Sofia, que sentiu que a vila, seus habitantes e os segredos que guardavam estavam prestes a explodir numa tempestade que ninguém poderia evitar. E no silêncio que se seguiu ao grito, uma sombra observava das janelas escuras, sorrindo com uma malícia soturna. A verdadeira batalha por Vila de Rei tinha começado, e ninguém sairia dela ileso. A madrugada em Vila de Rei trazia consigo um silêncio espesso, apenas quebrado pelo murmúrio distante do rio Zézere e pelo farfalhar das folhas dos carvalhos antigos que ladeavam as ruas empedradas.
Sofia, Luiz e Helena encontravam-se reunidos na pequena sala da casa da jornalista, uma divisão modesta mas organizada, iluminada por uma lâmpada de luz quente que lançava sombras dançantes nas paredes forradas por mapas e fotografias. Sofia vestia uma camisa de linho branca, ligeiramente desabotoada no colarinho, que revelava o contorno suave do seu pescoço, enquanto a saia azul escura lhe caía pelos joelhos, conferindo-lhe uma elegância discreta. Os seus cabelos castanhos claros estavam apanhados num coque frouxo, deixando alguns fios rebeldes enfeitar o rosto, dando-lhe um ar de vulnerabilidade misturado com determinação. Ao pescoço, o pendente em forma de fado parecia pulsar com a sua própria energia. Luiz, mais descontraído, trajava uma camisola cinzenta de malha grossa e calças de ganga, enquanto folheava um caderno onde anotava as pistas recolhidas. Helena, por sua vez, mantinha o seu ar confiante, vestida com uma blusa preta de gola alta e calças de tecido resistente, os olhos atentos e perscrutadores. O bilhete do padeiro não pode ser ignorado, começou Helena, a voz firme. Alguém quer que descubram a verdade, mas também quer que saibamos que estamos a ser vigiados. Sofia assentiu, sentindo o peso das palavras. Mas que verdade? Perguntou, a voz baixa. O que é que eles estão a esconder? Luiz passou a mão pelo cabelo, pensativo. Tudo começou com os desaparecimentos de documentos na Câmara Municipal. E o que é pior, há relatos de reuniões secretas na antiga fábrica abandonada, a poucos quilômetros daqui, junto ao Monte de São Pedro. Helena pegou no mapa pendurado na parede e apontou para um ponto marcado com tinta vermelha. É ali que devemos ir. É o próximo passo para descobrir o que está realmente a acontecer. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas também uma centelha de coragem. Então vamos, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Naquela mesma noite, o trio aventurou-se até a fábrica, um edifício de paredes cinzentas e janelas partidas, coberto de grafite e envolto numa aura de abandono. A luz das suas lanternas cortava a escuridão, revelando máquinas enferrujadas e teias de aranha. O cheiro a mofo misturava-se com o ar frio da noite, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Enquanto exploravam, ouviram vozes abafadas que vinham do andar superior. Aproximaram-se com cautela e espreitaram por entre as vigas rachadas. Lá estavam eles, Rui, Carlos, Miguel, Paulo, João, Luiz e Ricardo, o grupo de amigos de Antônio, reunidos em torno de uma mesa improvisada, discutindo mapas e pastas com documentos. Sofia sentiu o coração apertar. O que estariam a tramar? O que os seus amigos escondiam? Helena sussurrou. Precisamos de provas. Só assim poderemos confrontá-los. Nesse momento, um rangido os denunciou. As vozes cessaram abruptamente e todos se voltaram para a escada, onde Sofia, Luiz e Helena permaneciam imóveis, apanhados na armadilha que eles próprios tinham caído. Ora, vejam só quem temos aqui, disse Rui, com um sorriso sinistro. Parece que a curiosidade matou o gato. Sofia sentiu os olhos de todos os amigos fixarem-se nela com uma intensidade desconcertante. A tensão no ar era palpável, como a corda de um violino prestes a romper. Acham que podem vir aqui e interromper os nossos planos? Continuou Rui, aproximando-se. Não sabem que se meteram. Antônio surgiu atrás do grupo, o rosto marcado pela culpa e pela dúvida. Sofia, sai daqui enquanto podes, avisou, com uma urgência desesperada. Isto é mais perigoso do que imaginas. Mas Sofia não se moveu. A coragem que sentia era combustível suficiente para enfrentar o que viesse. Quero respostas, declarou, a voz firme, e quero que todos saibam que não vou permitir que destruam a nossa vila. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Então, Carlos deu um passo à frente, os olhos frios como a pedra da serra. Muito bem, Sofia. Se é uma guerra que queres, é uma guerra que vais ter nesse instante. As luzes da fábrica apagaram-se, mergulhando todos numa escuridão total, quebrada apenas pelos feixes das lanternas que agora se cruzavam em movimentos frenéticos. O destino de Vila de Rei estava selado naquela noite, num confronto que iria testar não só a coragem de Sofia, mas também a força dos laços que ainda podiam existir entre amigos e inimigos. E enquanto a tempestade se formava lá fora, o silêncio da aldeia era apenas a calmaria antes do caos. No entanto, entre as sombras, uma figura observava tudo em silêncio absoluto, segurando nas mãos um envelope amarelecido, com um selo antigo e um nome escrito, Sofia. O que conteria aquele envelope? E estaria ela pronta para enfrentar o que encontrasse dentro dele?